Saudações! Hoje é 25 de junho de 2022 e resolvi gravar este vídeo dando continuidade ao tema do vídeo anterior sobre o fato da juíza Joana Ribeiro Zimmer estar certa em sua decisão e vim aqui corroborar isso mais uma vez, só que o ponto é que surgiram alguns fatos novos, ou melhor, se consolidaram alguns fatos novos, quais eu até já desconfiava, mas que mostram que a situação é muito mais grave do que eu pensava anteriormente. A fraude midiática é pior do que parecia, e sim, a juíza está mais certa do que eu pensava. Tem também o fato de que, de ontem para hoje, ocorreu o que não acreditava que aconteceria, mas ocorreu. Nos Estados Unidos foi derrubada a lei Roe versus Wade, que dava sustentação à liberação do aborto em todos os Estados Unidos da América. E essa lei efetivamente foi derrubada e eu estou surpreso. Mas eu vou deixar para comentar isto ao final. Então vamos voltar aqui ao ponto, e é absolutamente imprescindível que você assista este vídeo aqui do professor Giovanni Moraes. Até agora, o único material que eu achei que fez uma análise honesta dos fatos, considerando tudo isso, inclusive grande parte das informações foi ele mesmo que consolidou. Então estou utilizando como referência, além de outros pontos que já foram confirmados também, inclusive na mídia normal, mas que foram ocultados antes e que alteram significativamente. Então acho obrigatório que se assista esse vídeo do professor Giovanni. Vou deixar na tela final do vídeo. Mas se você quiser até parar e ir lá agora e voltar, tudo bem. Só que é um vídeo bem grande, tem mais de meia hora, eu pretendo que isso seja um pouco mais rápido. Mas bem, quais são os fatos novos? Bom, em primeiro lugar, recapitulando o que eu coloquei ontem, que a decisão da juíza estava tecnicamente correta, apesar da mídia em peso estar mentindo, distorcendo os fatos e dizendo que ela estava torturando a menina, que ela estava fazendo jogo psicológico, não sei o que lá, que estava mantendo a menina refém fora da família, tudo mentira. E agora fica mais claro o porquê. Ocorre que o que foi omitido criminosamente pelo The Intercept, a começar, é que o pai da criança é um menino de 13 anos. As investigações preliminares, que já estão, vou deixar os links aqui também, apontam para isso. E este menino de 13 anos, ele é filho do padrasto da menina. Ou seja, é a mãe e o padrasto morando com a menina e o menino, que é filho dele, na mesma casa. E, segundo as fontes, esse relacionamento sexual entre essas duas crianças, uma de 13, outra de, na época 10, né, agora passou a 11 anos, era consentido, totalmente consentido, não era uma relação agressiva e os pais tinham conhecimento disso já tinha há algum tempo. Ou seja, como são dois menores, é até complicado falar no conceito de estupro, né? Porque a princípio o estupro pressupõe uma situação, algum grau de desigualdade, alguma forma de coerção. No caso é o estupro de vulnerável. Só que o menor de 13 anos, a princípio, o menino também é vulnerável. Então ele também foi vítima de estupro de vulnerável. Como os dois são crianças, não dá para culpabilizar nenhum dos dois. Existe uma discussão aí, porque não há uma previsão legal de como proceder exatamente nessa situação, não há uma previsão formal. Né? Claro que tem jurisprudência, tem algumas doutrinas, mas a questão é que não dá para falar literalmente um caso de estupro, porque até o próprio menino também foi estuprado nesse sentido. Então os dois são inimputáveis. Por isso que o Intercept em momento nenhum tocou nesse assunto. Só que isso é absolutamente crucial para você entender melhor a decisão da juíza, porque o que eu tinha apontado no caso da decisão da juíza é que ela estava tentando evitar um crime, ou seja, que a família, como o hospital não queria realizar o procedimento de aborto, ela pretendia recorrer a um meio ilegal. E sim, isso provavelmente é verdade. Só que tem esse outro fator. Se esse estupro ocorreu entre esses dois menores, né, sob a guarda dessa família, essa família evidentemente teria que ser responsabilizada. E essa família perde automaticamente a capacidade legal de decidir se vai interromper a gravidez ou não. Porque eles deixaram esse crime ocorrer, essa situação ocorrer. Então, na verdade, eles são os culpados. Ou seja, essa família deveria perder a guarda das crianças. É isso que aconteceu. É mais esse elemento para justificar o fato da juíza ter tirado, removido essa família para um abrigo, porque essa família não tem condição de manter essa guarda.
E o Intercept omitiu isso totalmente. Pior, no vídeo, ele ainda põe aquele vídeo editado, calhorda até o fim, para dizer, para tentar simular, para induzir o espectador a crer que a juíza estava vindo de uma forma autoritária, tomando a menina de uma certa que a mãe lá desesperada, devolve minha filha, devolve minha filha. Na verdade, nem pode devolver essa filha com essa conduta aí. Tudo bem, isso tem que ser avaliado, vai ter alguns elementos, mas o que se considerou inicialmente é que essa família tem mais é que perder a guarda dessa criança. Eles não tinham condição de decidir por isso. Por isso que o Ministério Público entrou em ação. E não foi só a juíza, a Joana Ribeiro Zimmer. Teve também a promotora, a Mirella Dutra Albernon, que corroborou essa atitude da juíza. E elas estão corretas. Só que isso não foi a única omissão criminosa que a mídia está fazendo de uma forma geral. E aí eu já não sei se é o caso do Intercept, porque no Intercept essa informação está lá, mas eu fico até desconfiado que ela tenha sido adicionada posteriormente, apesar de não estar informado, porque tinha muita gente dizendo que não estava no Intercept a informação. Mas que basicamente é o seguinte, o Intercept se limitou a dizer que, se limitou a frisar as 22 semanas de gestação. Mas na realidade, como agora está evidente, como está todo mundo colocando, o aborto foi realizado com 29 semanas de gestação. 22 semanas e 2 dias foi quando o caso chegou ao hospital, que tecnicamente só poderia realizar o aborto até 20 semanas. Então, acionou-se o Ministério Público e gerou essa situação toda. Só que, durante esse procedimento aí, o que ocorreu? A Justiça tirou essa criança da tutela dessa família, que essa família deixou ocorrer essa situação sob sua guarda, e durante esse período, que foi quase mais ou menos um mês, que houve essa abordagem de dar mais tempo para a gestação, para que se possa promover o parto antecipado com mais segurança. Por quê? Porque aborto é só até 22 semanas de gestação, e mais um detalhe de que o feto tem que ter menos de 500 gramas. Por quê? Porque só é aborto quando o feto não é viável de sobreviver fora do ventre da mãe. Isso não sou eu que estou dizendo, isso já é consenso medicinal internacional pregado pela OMS. Eu não sei exatamente a partir de quando, mas no mínimo, a partir de 2009. É isso que é a definição técnica, médica, científica, para quem gosta de falar de a ciência, isso que é ciência, não sei o que lá. Essa é a definição de aborto. A nossa legislação, sim, permite o aborto, mas ela permite o aborto, ela não permite o parto antecipado sob qualquer situação, ela fala de aborto. Então, a partir desse período já não é mais aborto, é parto antecipado. Então, insisto, toda a corja midiática está mentindo descaradamente ao dizer que a legislação brasileira permitiria, nesse caso, que se realizasse o aborto em qualquer idade. Não. De fato, permite o aborto sem limite em determinados casos? Nesse caso, sim, mas o aborto é só até 22 semanas de gestação. 23, 24, 25, não é mais aborto. É isso que tem que ficar claro, meu Deus do céu. Agora, tem que dar uma concessão também, que é aquele negócio que o pessoal também gosta de dizer, mas a lei é de 1940. De fato, a lei é de 1940, e nessa época o conceito de aborto era um pouco mais elástico. Né? Mas o consenso atual, não. Pelo menos a partir de 2009 há esse consenso médico universal e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, reconheceu esse novo entendimento em 2012. E o Código Penal tem agora esses adendos de se verificar a DPF 54. Então está consolidado. A partir dessa fase gestacional, já não é mais aborto, é parto antecipado. E aí é que eu coloquei. Você fazendo um parto antecipado e numa situação onde você deixa o feto morrer, na verdade, não é nem infanticídio, é homicídio, na verdade, porque o infanticídio deveria envolver uma questão lá do estado puerperal da própria menina, mas sim, poderia ser infanticídio direto, né, porque está contemplado o artigo 123 lá, que a princípio pede que seja uma atitude mais direta da própria mãe. Isso é bastante confuso, né? O conceito elástico de infanticídio não é bem assim. Mas das duas umas, se não fosse infanticídio, seria homicídio puro e simples. Então não se realizou um aborto, se realizou literalmente um homicídio. E a juíza tinha avisado isso e tecnicamente ela está correta mais uma vez. Eu concedo faço essa ressalva porque algumas pessoas podem estar de boa fé repetindo isso, e parece que estão mesmo. São pessoas que estão desatualizadas desse progresso, esse entendimento jurídico aí. Só que, é claro, para o abortismo é 100% compreensível que ele queira fazer essa confusão
Porque seu objetivo sempre foi fraudar, sempre foi distorcer, falsificar as coisas. Então, levar adiante essa confusão, esse desentendimento, essa desinformação é absolutamente crucial para eles. Mas o fato é que não é possível racionalmente defender mais a tese de que você realiza um aborto após as 22 semanas de gestação. Não, você não realiza um aborto, você realiza um parto antecipado. E se esse parto antecipado não for sucedido de equipamentos para manter o feto vivo, você está cometendo um homicídio, dependendo do caso, um infanticídio. Não é mais aborto. Simples assim. E foi isso que a juíza tentou evitar. Portanto, nós temos aí as duas omissões cruciais. Quem é o pai da criança, e na verdade gera toda uma situação familiar que deixa ainda mais claro por que essa criança tinha que ser retirada dessa família. E essa questão aí da idade gestacional, que foi manipulada de uma forma para todo mundo pensar que você estava assim naquela fase de transição, ainda estava, porque tinha acabado de fazer 2 semanas, então ainda dava para esticar. Não, não estava, já tinha passado há muito tempo, esse aborto foi realizado de uma forma completamente legal. Foi realizado com quase 7 meses de vida. Muitas crianças nascem antes disso, de parto normal, de parto prematuro, antecipado, e sobrevivem. Essa é a gravidade da situação. A situação que nós chegamos. Esse teco tem que ser investigado, já tem parlamentar querendo abrir uma investigação, já tem gente falando até em CPI, porque isso é muito grave. E aí é que entra na situação mais delicada, porque veja só, além dessas omissões cruciais, que podemos citar 3, né, que quem era o pai, a situação familiar que foi emitida é a questão da idade gestacional, olha só, como que esse processo que estava em segredo de justiça vazou? A princípio, o Intercept não é responsável por esse vazamento. Ele deu a notícia, ele pegou a informação, deu a notícia. O problema aí não é dele, ele é responsável pelas omissões calhordas que ele fez para manipular a opinião pública, igual fez naquele caso do estupro culposo, que o vídeo eu comentei aqui, mostrando que o Intercept foi canalha em manipular a opinião pública para esconder um fato muito mais grave que estava ocorrendo naquele momento. Agora, nessa situação já não é mais um fato específico que eles estavam tentando ocultar. Só que fica muito claro por que isso aconteceu quando você entende as peças que estavam em jogo. A família da menina estava sendo atendida por uma advogada, uma tal Daniela Félix, que é uma advogada declaradamente feminista militante. Como é que esse assunto vazou? Veja só, o vazamento ocorreu e as folhas receberam, né, foi parar na mão do Intercept, e eles correram e foram atrás dessa advogada, que aí confirmou os fatos imediatamente. Podia ter pelo menos hesitado um pouco, né, mas ela confirmou. Então quem foi que vazou esse negócio aí? No interesse de quem? Vou te dizer, é autoevidente, é só pensar. A situação já estava se dando mais ou menos um mês, porque a entrada no hospital foi dia 5 de maio, na realidade, né? Então, estava ocorrendo esse processo gestacional e já estava prestes a atingir a situação necessária para que pudesse realizar o parto antecipado com segurança para os mesmos efeitos práticos. E entre a possibilidade de realizar um parto antecipando, salvando a vida do bebê e tendo o mesmo resultado prático para a mãe, o que os abortistas preferiram? Matar o feto, e realizando uma operação ainda mais delicada, que nem aborto é, né? Como que conseguiram evitar isso? Colocando celeuma midiática. Então, a quem interessa esse vazamento? Para essa advogada feminista. Pode postar que foi ela que vazou isso. Que aí gerou essa pressão que aconteceu. Tirado a juíza do local, porque ela já tinha uma promoção prevista, que eles anteciparam essa promoção, removeram ela, ao tirá-lo também lá a promotora, que também estava corroborando com a situação, agora estão ameaçando processar as duas, e fizeram esse procedimento para promover o assassinato do bebê, colocando em risco a vida da menina. É para isso, foi para isso que foi vazado. Mas o fato é que sim, a juíza está ainda mais certa do que eu pressupus ontem. Vamos ao caso formidável dos Estados Unidos que reverteu a decisão Roe vs. Wade, que eu já tinha previamente comentado neste vídeo aqui,
Não pretendo me repetir, apenas reafirmar que Roe versus Wade é uma fraude, porque a moça que foi cognominada Roe, que deu origem a esse processo em torno da qual foi construído esse processo, não tinha intenção de transformar isso num cavalo de batalha jurídico. Ela só estava requerendo autorização pessoal. E ela depois se arrependeu, ela depois disse que foi manipulada pelos advogados para transformar isso numa coisa muito maior do que ela pretendia. Ela se arrependeu, ela teve a crença, ela se transformou em militante pró-vida. Além do mais, o Roe versus Wade, ele promove uma certa violação de uma normalidade jurídica nos Estados Unidos, porque ele é baseado nesse princípio de separação federativa que dá um grau significativo de autonomia aos estados. E o que ele fez basicamente foi que ele proibiu proibir. E a lei caiu agora, tudo bem, por uma alteração da configuração da Suprema Corte, mas o fato é que sim, tinha elementos legais para se derrubar essa decisão. Que, além de outras coisas, ela foi financiada e foi movida por um lobby, que se chama de um lobby abortista de clínicas de aborto, que passaram a ganhar muita grana, movimentando uma verdadeira indústria de aborto. Mas o fato é que essa decisão agora caiu. Para ser sincero, eu não estava esperando isso, eu colocava como improvável, e eu manifestei assim, uma expectativa muito grande caso acontecesse. Para ser sincero agora, eu já não estou tão assim empolgado, porque eu ainda estou um pouco cético a esse respeito. Não sei se esse negócio pode ser revertido, não estou achando estranho. Mas o fato é que a gente tem que entender também que a diferença também não é tão grande quanto parece. O que acontece? Os Estados Unidos possuem uma forma federativa onde os estados têm mais autonomia. Né? Diferente do que o imbecil do José Serra disse, República Federativa não é a mesma coisa que Estados Unidos, coisa nenhuma. E esses estados tendo mais autonomia, mesmo como era até uma semana atrás, ainda assim havia alguns estados norte-americanos que conseguiam impedir completamente a realização de determinadas categorias de aborto em suas jurisdições. E agora, com essa queda da proibição de proibir, vários estados já manifestaram, mais de 20 estados já se manifestaram e já estão se mobilizando para colocar leis mais restritivas e proibir o aborto em diversos outros casos. Então, espera-se que por volta de meio que pelo menos metade dos Estados Unidos vai passar a ter restrições um posicionamento mais pró-vida agora. Agora, do ponto de vista simbólico, o impacto disso no abortismo é absolutamente extremo, é devastador. E é isso que a gente precisa estar observando também, porque se por um lado aconteceu essa tragédia aqui no Brasil agora, né, com mais essa demonstração de calhordice promovida pelo Intercept e pelo abortismo geral, que mentem, insistem em mentir o tempo todo e vão se aproveitar também das brechas legais, da própria imprecisão da legislação brasileira, que realmente não é muito clara, não deixou claro de uma forma explícita, apesar de que é assim, perfeitamente interpretável isso. Por outro lado, vejamos que o movimento Pro Vida obteve essa vitória fabulosa nos Estados Unidos agora. E isso tem um impacto. Isso vai gerar uma comoção. Mas eu queria observar esse fato de uma perspectiva um pouco mais profunda, que já não é nem tanto procurando a intencionalidade direta. Né? Quando você observar lá, o Biden já estava lá com aquela cara de enterro. Oh, meu Deus do céu, hoje os americanos perderam o direito, não sei o que lá. Veja só, nunca perca isso em mente. Toda a mentalidade da abortista significa desprezar absolutamente o direito à vida do feto. Ele é um objeto, ele pode ser despecado, ele pode ser morto, ele não merece consideração nenhuma. As pessoas normais, com as condições normais de sua mente em operação normal, ela não pode deixar de considerar isso. Ela pode até tomar uma decisão, ter um argumento para achar que isso aqui você pode sim. Eu não sou contra isso, não. Eu acho que existem argumentos a esse favor, mas é que ela nem considera. Removeu a sua capacidade cognitiva, pensar. É uma parte da realidade que está ali, ela não vê mais. Ela perdeu a capacidade de ver essa realidade. É por isso que às vezes até dentro dessa distorção cognitiva, às vezes estão agindo até de boa fé. Às vezes até eu fico convicto que essa pessoa realmente não entende o que eu estou colocando aqui. Mas veja isso no sentido mais profundo. E se você interpretar isso como uma espécie de mecanismo meio que inconsciente, que pega uma estrutura civilizacional mais ampla e já não é um sinal de reação por parte da sociedade norte-americana, que está entrando em modo de segurança e perceber que a situação está ficando feia do lado deles, por causa dessa situação econômica gerada por esta guerra e toda essa situação tal que nós temos aí, Estados Unidos passando por essa crise
inédita, a maior inflação em 40 anos, popularidade do Biden baixíssima, vai perder o parlamento e a própria civilização americana, em todos esses contextos, está sendo ameaçada. Nesses momentos, numa situação como essa, não é de se estranhar que uma civilização comece a reagir de formas mais vitalistas. E não existe nada mais vitalista do que garantir o direito à vida. A própria Rússia, para ser a potência que ela é hoje, ela teve que fazer um esforço imenso para conseguir frear a cultura abortista que ela tinha lá dentro. Ela conseguiu em grande parte. O índice de abortos na Rússia, apesar de ainda ser o país do mundo com maior quantidade de abortos, ela e Ucrânia, Letônia, Lituânia, mas eles conseguiram dar uma queda significativa e conseguiram até umas recuperações em termos de crescimento populacional. A China removeu a política do filho único. Então já está desacelerando do lado de lá, porque é o potencial vital de uma civilização. Ela tem que se afirmar, e uma civilização se afirma pela manutenção da sua própria vida. Ela pode até atropelar a vida dos outros, mas a dela tem que afirmar. E veja só, os piores conflitos são vida contra vida. Você pode até matar o outro, mas você afirma a sua vida. O abortismo, ele é louco exatamente por isso, porque ele afirma a destruição da sua própria, dos seus. Ele defende a morte do seu próprio futuro. Por isso que é uma coisa louca, é uma coisa. É estranho você pensar que apesar de ser liberado na China, não tem esse negócio, essa movimentação em favor. Eu tenho certeza que se tiver algum desmembramento lá e resolverem proibir aborto em várias categorias, não vai ter, nem de longe, essa celeuma que tem no Ocidente, pode ter certeza disso. Então, e se isso já demonstrar claramente que os Estados Unidos está tentando se reencaminhar, tentando se reorganizar, tentando voltar a seus fundamentos, às suas posições vitais que lhe fizeram ser a grande nação que é, porque está percebendo que a sua existência está ameaçada. Então ele começa a se voltar para si próprio, se afirmar como uma potência vitalista que já foi um dia, mas deixou de ser a partir da década de 60, principalmente, especialmente contra dessas políticas antivitalistas como abortismo e feminismo. Assim, fica essa reflexão. Bom, vamos ver se prospera aí de fato essa derrubada dessa lei, mas não deixa de ser uma notícia, uma grande notícia, uma coisa a ser comemorada, porque remove uma grande quantidade dessa cultura de morte que se instituiu, que é o abortismo. Isso, para quem ainda não sabe do que eu estou falando, né? Tem no meu vídeo Abortismo e a Dignidade Humana. Isso, eu sou o Marcos Valério XR, já é 26 de junho de 2022. Obrigado por sua atenção.